É super comum quando a gente vai fazer amigurumi que a nossa peça, ela tenha mais de uma cor. Então, eu trouxe aqui 3 formas de fazer essa troca de cor super simples, tá? Lembrando que essas não são as únicas formas, você pode inclusive adaptar alguma delas para fazer do seu próprio jeito. Mas essas são as formas que eu considero as mais comuns e as mais eficazes na hora de fazer a troca de cor nos meus amigurumis. A gente vai começar pela troca de cor mais simples que tem, onde a gente simplesmente vai trocar o fio e a gente não vai dar nenhum acabamento para essa troca de cor, tá? Como que a gente vai começar? A troca de cor, ela vai começar no último ponto da carreira anterior. Como assim? Aqui eu já tenho o último ponto, ele tá finalizado, ok? Eu vou tirar esse laço aqui de dentro do ponto. E eu vou entrar com a minha agulha aqui de novo nas últimas 2 laçadas. Ao invés de passar esse fio azul, a gente vai passar já o fio da próxima cor. Ó, então, eu vou posicionar o fio aqui na minha mão como se fosse o fio que eu estivesse usando normalmente. Ó, esse fio aqui eu vou deixar de lado por enquanto. E eu vou inserir o novo fio. A gente deixa um pedacinho de fio pra gente poder fazer o acabamento por dentro da peça. Então, eu vou segurar aqui o meu fio normalmente e eu vou finalizar o último ponto já com o novo fio, tá? Como a gente pode ver aqui, ele não vai interferir no ponto anterior. Ele é só pra gente já começar o nosso próximo ponto, o primeiro ponto da troca de cor, com para que ele fique totalmente da nova cor. Então, aqui eu vou tirar o marcador. Tá? Como esse fio aqui, ele tá solto aqui, a gente vai precisar ajustar ele na nossa agulha antes da gente continuar a tecer a peça. Então, por enquanto, eu vou deixar os 2 fios aqui de lado. E eu vou fazer alguns pontos com o novo fio. Esse laço aqui, ele vai ficar indo um pouquinho frouxo, não tem problema, por enquanto. Ó. E eu vou seguindo a minha peça normalmente. Aqui eu já teci alguns pontinhos, só pra prender mesmo o fio na peça. E eu vou vir aqui no avesso da peça e eu vou ajustar esses fios aqui. Ó, por vezes, esse fio aqui também pode ficar um pouquinho frouxo, então eu vou puxar só um pouquinho, tá? Se a gente puxa muito, vai abrir buraquinho aqui na nossa peça. Eu vou só ajustar esse fio. Eu venho aqui por trás também, eu vou ajustar esse fio. Olha só como ele vai voltar pro lugar. Tá? Então, eu vou trazer ele até a peça ficar ajustada. Esse aqui vai ser o resultado. Para essas pontas não soltarem, eu vou dar um nó simples, um nó duplo. Não tem nenhum segredo aqui. No primeiro nó, eu não vou apertar muito, senão isso aqui vai distorcer a minha peça, tá? Então, eu vou só ajustar ele aqui, deixar ele bem justo. No segundo nó, eu costumo apertar um pouquinho mais, para ele não escapar. Então, ajustei bem, o resultado vai ser esse aqui, ó. Para não atrapalhar, eu sempre corto essas sobras de fio. E eu não corto aqui muito pertinho do nó, que é para não correr o risco desse nó desfazer ao longo do uso. Então, aqui eu vou continuar a fazer a minha carreira. Como aqui a troca de cor ela já marca o primeiro ponto, eu normalmente não uso o marcador de carreira nessa primeira carreira da troca.
Aqui eu cheguei no último ponto da volta, tá? E como vocês podem notar, essa troca de cor, ela deixa um degrau, tá? Entre uma cor e outra. Bem aqui. Isso daqui não necessariamente é um problema, mas para aquelas pessoas que são um pouco mais detalhistas, a gente precisa não, né? É recomendado que a gente deixe essa troca um pouquinho mais suave. Então, eu vou finalizar essa peça, tá? Em outro momento eu vou finalizar ela e vou já mostrar ela pronta no final. Esse aqui é o resultado da primeira troca de cor, tá? É uma troca de cor bem bonita, entretanto, ela deixa esse degrauzinho aqui no final. Quando a gente vai tecer uma peça e esse final ele não fica tão evidenciado, a gente pode fazer uso dessa técnica sim. Lembrando que não existe troca de cor certa e troca de cor errada, existe a troca de cor para cada momento. Então, essa daqui é uma técnica que eu uso quando essa troca de cor ela não fica tão evidente na nossa peça. Então, a gente vai agora para a próxima troca. Eu tenho aqui uma outra bolinha, né, que eu já tinha tecido. E aqui a gente chegou no último ponto. Esse daqui é o nosso último ponto da volta. E o que que eu vou fazer? O primeiro ponto da próxima carreira, ele vai ser um ponto baixíssimo. Eu vou pegar aqui as duas alças da minha peça e vou fazer um ponto baixíssimo. Mas, ao invés de eu pegar o mesmo fio, eu já vou inserir um novo fio. Então, eu vou segurar ele da mesma forma que eu segurei no exemplo anterior. A gente deixa um pedacinho de fio pra gente fazer o arremate. Esse fio azul aqui, por enquanto, ele vai ficar de lado, então, eu vou segurar ele aqui. E eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, pegando o novo fio, já o fio laranja. Então, repara que, ó, ele já diminuiu um pouquinho daquele degrau. Então, eu vou fazer aqui, normalmente, os meus pontos baixos. Então, cheguei aqui no último ponto da minha troca de cor, tá? Lembrando que o primeiro ponto é esse ponto baixíssimo aqui. Quando eu for fazer o ponto aqui em cima, eu vou pegar somente a alcinha de trás. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás, certo? Esse aqui vai o meu primeiro ponto da volta. Eu vou alongar aqui o fio um pouquinho pra gente fazer o arremate das duas pontas do fio. Aqui dentro, então, da nossa peça, a gente vai ajustar, né? Antes de fazer o arremate, a gente ajusta aqui os fios para que eles não dê nenhuma diferença aqui no exterior da peça. E a gente vai dar um nó duplo. Lembrando que o primeiro nozinho, ele não é tão forte, para não distorcer a peça. E o meu segundo nozinho, eu já faço ele um pouco mais firme, para que o fio não escape. Eu vou cortar não muito rente ao nozinho, para não correr o risco dele soltar. E aqui eu já posso continuar fazendo os meus pontos baixos normalmente. Vou marcar aqui o primeiro ponto. Que é esse aqui. Ó, esse aqui é o resultado. Essa técnica, ela simplesmente disfarça aquele degrau tão evidenciado, né? E até um olhar assim mais
menos crítico, né, menos técnico, ele não vai perceber essa troca de cor. Eu vou finalizar essa bolinha e mostro o resultado final. A nossa segunda troca de cor, então, ficou assim. Comparando aqui com a primeira que a gente acabou de fazer, dá pra ver que o resultado dá uma diferença. A gente vai agora, então, para a terceira troca de cor, tá? Aqui eu já tenho uma peça tecida e a gente vai dar continuidade nessa peça. Eu vou desfazer aqui o último ponto, tá? Colocar os 2 laços na agulha e vou entrar com o fio novo. Deixando uma pontinha aqui pra gente arrematar. Finalizei aqui o último ponto baixo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou rodear toda essa volta com pontos baixíssimos, pegando somente a alça de trás. Essa manobra vai criar uma linha divisória bem nítida entre uma cor e outra. A minha troca de cor, ela vai ficar nesse nível aqui. Essa troca de cor, ela precisa de eu tenho que fazer algumas considerações com relação a ela. A primeira, os pontos baixíssimos, eles não podem ser nem muito folgados e nem muito apertados, senão vai dar distorção na nossa peça. A segunda consideração que eu faço é com relação ao tamanho da peça. Apesar da gente estar fazendo aqui pontos baixíssimos, isso aqui ele pode dar diferença no tamanho da sua peça, sim. Há pouco tempo eu fiz não tão pouco tempo, eu fiz uma peça em que um lado, era um boneco do Naruto, vou tentar procurar uma foto, vou deixar ele aqui. Um bonequinho do Naruto, e de um lado ele tinha uma troca de cor, de um lado da perna tinha essa troca de cor e do outro lado não tinha. O resultado, eu fiz essa troca de cor e deu diferença no tamanho da perna. Então, tem que se atentar para o tamanho final da peça. Então, aqui eu vou rodear toda a minha volta com pontos baixíssimos. Eu vou dar uma aceleradinha aqui pra gente terminar um pouco mais rápido. Cheguei aqui ao final da minha volta de pontos baixíssimos e eu vou começar a fazer os pontos baixos também pegando a alça de trás desse ponto baixíssimo. Tem vezes que eu gosto de pegar só essa alcinha de trás aqui do ponto baixo, do ponto baixíssimo, tá? Essa daqui não vai contar porque como a gente ainda vai fazer o arremate, ela vai ajustar, então não vai ficar com esse buraco imenso aqui. Então, ó, eu vou fazendo aqui só pegando as alcinhas de trás. E também eu posso fazer pegando tanto uma alça da nova cor, quanto uma alça da cor anterior. Eu acho esse jeito pegando a alça da cor anterior, dá mais firmeza para nossa peça. Ele toma um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem que caçar essas duas alças, né? Porque nem sempre elas estão tão acessíveis. Eu vou fazer de novo aqui mais de perto, pra gente ver. Aqui eu vou pegar a alça de trás da nova cor, e eu vou buscar aqui embaixo, aqui atrás da peça, a outra alcinha da cor anterior. E aí, eu faço o ponto baixo.
De novo, a alça de trás e a alça da cor anterior. Isso também evita da gente pegar algumas deformações na peça. Entretanto, isso aqui pode acontecer. Ó, pode aparecer um pouquinho aqui da cor antiga, como a gente pegou a alça de trás e era da cor anterior, ela pode ficar um pouquinho evidente aqui do lado de fora da peça, tá? Então, aqui eu vou finalizar a peça só pegando a alça de trás da nova cor. E eu mostro pra vocês como que ficou esse resultado. O resultado da terceira troca de cor foi esse, tá? Ele sempre deixa essa linha bem dividida aqui entre uma cor e outra, tá? E essa daqui é a união das cores, tá? Eu vou trazer aqui as nossas 3 trocas de cor. E aí vocês podem ter uma visão mais ampla de qual técnica usar em qual momento. Lembrando que essas não são as únicas formas de fazer a troca de cor. Essas são as formas mais básicas, sendo que essa daqui já começa a ir um pouquinho ali pro avançado, porque a gente precisa ter o controle do nosso ponto baixíssimo para ela ficar bem executada, tá? Para ela ser bem executada, melhor dizendo. As outras trocas de cor eu vou deixar para um outro vídeo, para um próximo momento, onde eu achar que a gente já tá trabalhando técnicas mais avançadas, e aí a gente já começa a trazer não só técnicas avançadas de troca de cor, como outras técnicas que a gente pode implementar no nosso amigurumi. Então, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Quem tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa um joinha aqui embaixo do vídeo que vai ajudar muito na divulgação, e se inscreve, tá bom? Vejo vocês então no próximo vídeo.